Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e novamente tenho aqui o prazer de ter ao meu lado o companheiro de aventuras, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, estamos aí na luta, mais 4 anos aí de liberais, já passei o meu luto, as dificuldades, os comentários, mas vamos que o show não pode parar. Nossa, eu tinha esquecido que você ainda estava em luta, é verdade. Ainda 4 anos de luto. Programa número 128, depois de uma breve pausa, pedindo desculpas pela ausência. Essa pessoa que vos fala é escravo do capitalismo, então precisa pagar as contas. E a gente está aqui gravando dia 16 de maio, pré-antivéspera do feriado do Dia da Rainha. Obrigado, dona Vitória, por me dar um dia de folga. Tá gravando direto hoje, faz exatamente... Tá quente, hein? 22 graus, eu não esperava que fosse fazer isso aqui. 22 graus. Tá quente, meu. Tá fervendo. Tá fervendo. Você que é novo no programa, é um prazer tê-lo. Muito obrigado pela sua audiência. Tá acompanhando nosso trabalho. Você que é nosso ouvinte de longa data ou que já acompanha nosso trabalho não faz muito tempo, é novamente um prazer tê-lo conosco. Dando aquele recadinho básico, não se assuste com a duração do programa, a gente faz isso para poder fazer torná-lo mais fácil de ser ouvido. Então dê uma olhada na minutagem do programa, que tem os blocos certinhos de cada um das partes do programa, para você poder assistir em doses homeopáticas. Lembrando que a gente não é responsável por danos mentais que o seu programa possa causar em você. Feito esse disclaimer bem básico que o pessoal do jurídico pede para falar, a gente vai passando direto para o programa. A Mariuska Ademari. Então a gente começa nosso giro pelo país e, como sempre, a gente parte com as notícias federais. A primeira notícia é que existem várias conferências que se mudam para o norte da fronteira, já que os canadenses estão se recusando a viajar para os Estados Unidos. Várias organizações norte-americanas ou estadunidenses estão mudando seus eventos dos Estados Unidos para o Canadá em resposta ao clima político nos Estados Unidos sob a administração do Homem Laranja. A North American Society of Sociology for Sport, por exemplo, decidiu realizar parte da sua conferência anual em Vancouver, ao invés de Seattle, devido à preocupação dos membros canadenses com a política de imigração e os direitos transgêneros nos Estados Unidos. Aproximadamente 40% dos membros da associação vivem no Canadá e muitos relataram receio de viajar para os Estados Unidos, temendo problemas na fronteira. Situações semelhantes foram relatadas por outras organizações, como a Canadian Association for Pathologists e a Work and Family Researchers Network, que também realocaram suas conferências. A mudança se deve ao aumento das medidas de segurança na fronteira dos Estados Unidos, levando a uma queda significativa nas viagens canadenses para o país aqui ao sul. Essa tendência pode beneficiar a economia canadense, trazendo eventos que antes eram realizados nos Estados Unidos, no Canadá. Já pensou se a Comic Con San Diego vier para Montreal?
Então, como vai ter em Montreal, eu vou de qualquer jeito, mas o que eu acho legal da Comic Con, quando eu vou cada ano, eu nunca vou pra ver os artistas, porque tem assim na seção de autógrafo, de foto, eu não gosto. Eu prefiro curtir os caras que são os normais, que fazem as paradas dele mesmo, os costumes, não é costume, fantasias. As fantasias dele mesmo. Eu gosto de falar com o povão mesmo, eu não curto esse negócio, porque eu não gosto do ator, eu gosto do personagem. Então, pra mim vale mais o cara que tá lá fantasiado de Wolverine do que o Hugh Jackman, entendeu? Então eu gosto mais disso, é por isso que eu vou. Se os Estados Unidos... Mas esse é um ponto que tá realmente estressando muita gente, essa questão de ir para os Estados Unidos tem se complicado bastante por causa da administração Trump, e a gente sabe que o problema é que não é simplesmente quem está lá na ponta da linha. A gente sabe que tem um viés de confirmação, mas para quem trabalha no governo, na hora que chega a lei lá de cima, o cara tem que cumprir a lei e a gente nunca sabe como isso vai se desenrolar. Então quem tem que viajar para os Estados Unidos, muito cuidado, que a gente tem visto os comentários aí de que as pessoas têm tido problemas aí na entrada nos Estados Unidos por causa da nova administração do Laranjão Topetudo. E a Honda adia planos para a fábrica de veículos elétricos, olha aí, no Canadá por pelo menos 2 anos. A Honda Canadá havia anunciado a construção de 4 novas plantas de fabricação em Ontário, incluindo uma de montagem de veículos elétricos e uma de baterias. No entanto, a empresa adiou o projeto em aproximadamente 2 anos, devido à desaceleração do mercado de veículos elétricos. Apesar disso, o adiamento não afetará o emprego ou a produção atual na unidade de Alliston, em Ontário. A Honda havia planejado criar 1.000 novos empregos e manter os 4.200 já existentes, com previsão de produção de até 250 mil veículos por ano até 2028. O projeto conta com o apoio do governo federal e de Ontário, que prometeram incentivos financeiros, mas esses fundos ainda não foram liberados. A decisão também está influenciada por tarifas dos Estados Unidos e pela demanda mais lenta de veículos elétricos. Especialistas veem os veículos elétricos como o futuro, mas ressaltam desafios como o custo inicial e a infraestrutura de carregamento. Eu não sou contra o carro elétrico, já falei isso. O problema é que eu acho que venderam o carro elétrico como a solução para tudo, e o carro elétrico é uma das soluções para tudo. Então, quem saiu aí se atacando, achando que o carro elétrico vai mudar tudo, não vai. A gente já vê muito tempo com petróleo ainda e não se sabe se o carro elétrico alcançou meio que o seu pico ou se ainda tem mais chance de crescer. Mas parece que não, como tem os números demonstrados, não tem sido muito grande a demanda por carros elétricos. De novo, eu não sou contra, mas eu já tinha falado sobre isso. Já tem um livro que eu já tinha recomendado sobre isso, de um especialista do assunto francês, que ele falava justamente que se vendeu a questão do carro elétrico muito pelo fato, segundo a teoria dele, que o carro elétrico era para ter sido feito um carro pequeno, com baterias pequenas para locomoção. Mas o que a gente, quando chegou na América do Norte, ele chama de autobesité, que é a obesidade do automóvel, que os carros aqui, todo mundo gosta de carro grande, todo mundo precisa de um SUV, ou seja, você precisa de baterias maiores, os carros são mais pesados, estragam mais as ruas, então tem muitas consequências e a gente não pensou ainda em tudo que vai fazer com as baterias. Breve, tem muita coisa que não foi pensada, e agora que o tempo está passando, as pessoas estão começando a refletir e pensar, principalmente quem mora aqui do nosso ladinho, que é gelo, 9 meses por ano, sabe que a autonomia cai bastante quando a gente tem carro elétrico. Então isso faz muita gente pensar e repensar no carro elétrico, e eu estou esperando meu carro de hidrogênio que voa igual do Jetsons. Eu ia perguntar isso, quando você vai falar do carro de hidrogênio? Tá chegando, é o final, né? É o punch, né, mano? É o... Eu ponho. Mas rapaz, sabe que eu até tava conversando no trabalho outro dia, né? Um cara falando lá, pô, sabe que tem um incentivo do governo de Ontário para renovar a casa e tal, que inclusive você pode usar esse incentivo, que é 20 anos, juros zero, e você pode usar isso daí para, por exemplo, instalar um transformador na sua casa. Aí ele falou, aí o que você faz? Você compra uma F-150 com 50 kW de produção. Você abastece no trabalho, que é de graça, aí você volta à noite e liga sua caminhonete na rede da casa, você não paga energia. Eu falei, porra, que golpe desgraçado, velho. Então, me fala, não façam isso. Não corroboro com esse tipo de coisa. Chega a hora, fica aí o momento luto de novo, porque o novo primeiro-ministro do Canadá anunciou seus novos rostos no seu gabinete.
Mark Carney fez uma grande reformulação do seu gabinete, eu vou colocar aspas, uma grande reformulação do seu gabinete depois das últimas eleições. Me segurando. Ele introduziu 24 novas pessoas, que incluem 15 novos ministros e 9 secretários de Estado. Essa mudança se deu em um contexto onde os liberais aumentaram seus assentos para 170, você vai falar também, né? Ganhamos um assento nessa brincadeira, mas continuam como minoria, tecnicamente. Entre os novos nomes estão Júlio Dabrowski, nomeado a ministro do Meio Ambiente e Mudança Climática, Ivan Solomon como ministro da Inteligência Artificial e Leonard Olszewski como ministro do Gerenciamento de Emergências e Resiliência Comunitária. Aí, outros nomes incluem Mandy Goldmaster, que é ex-grande chefe do Conselho dos CRI e agora é ministro dos Serviços Indígenas, e Gregor Robertson, ex-prefeito de Vancouver e agora é responsável pela habitação e infraestrutura. Você entendeu direito. Carney aproveitou a oportunidade para alinhar um gabinete diversificado que mescla experiência e novidades, e que também envolveu a remoção de 10 antigos ministros de suas funções. Então, enquanto o pé começa... O cara tá pulando aqui, louco para sair batendo já. Mas eu vou deixar... Enquanto você fala, eu vou pegar os números aqui. Né? Comece falando. Não, eu democraticamente estamos aceitos, mas de novo, eu fico impressionado, realmente impressionado, não impressionado, mas impressionado como funciona o marketing político, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sou envolvido, como funciona o marketing político. Venderam o Carney como a mudança. Ele falou, o governo do changement vai mudar, agora a gente vai oferecer uma mudança. O que o cara fez? O cara pegou a base dos ministros que ele tinha, ele pegou a mesma base do Trudeau, ele transferiu para algum dossiê ou outro diferente, e tá todo mundo achando que vai ser... Não, o cara mudou. O cara pegou o antigo prefeito de Vancouver, que afundou Vancouver com as teorias dele, né, de recuperação de danos, que acabou com tudo lá. O cara vai ser ministro da habitação. O cara catou também todos o Philippe Champagne, a Mélanie Joly, o Leblanc, todos esses caras que ele colocou lá, ele só continuou tudo lá. E aí o cara veio falando, não, isso é a mudança. E o mais interessante é que o Fraser, que era ministro foi ministro da imigração e ministro da habitação, também voltou agora. E não se esqueça, porque tem que se lembrar, quando o barquinho estava afundando, o Fraser chegou, ele e a Anita Anand, que agora é ministra das Relações Internacionais, que ela trocou de lugar com a Mélanie Joly. Eu me lembro muito bem que o Fraser, na época, era da imigração, a Anita Anand era da segurança, falou, não, sabe que eu vou me retirar da vida política, é hora de cuidar da minha família, eu já dei tudo que eu podia. E aí teve o Pablo Rodrigues que vazou, que vai tentar ser chefe do Partido Liberal aqui do Quebec. Teve a outra que foi lá, a Madame Bibot, que vai tentar ser prefeita lá em Sherbrooke. Todo mundo correu. Aí, só que o Fraser e a Anita Anand ficaram meio ali. Sabe quando você tá no barco assim? Vou pular, mas... Aí alguém gritou, mano, tá dando alguma parada ali, mano. Não pula não. Aí quando o cara viu que mudou as paradas, tanto é que o Fraser, na circunscrição dele, que ele se candidatou, já tinha até a pessoa que ia substituí-lo. Ele fez toda uma esqueminha lá, tirou o carro, falou, não, eu voltei porque, sabe, a chamada do serviço público que me dá um bagulho na espinha, e ele voltou. E o cara, quer dizer, pra você ver como existe muita demagogia quando o cara fala que eu tô sempre por causa da minha família, isso é tudo bababá. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não quero ninguém reclamando, porque o Carney entrou falando, que eu vou ser a mudança, O que aconteceu quando você acaba um novo governo? A gente espera o quê? Um budget. O que ele falou essa semana? Então, galera, sabe aquela história da a mãe compra na volta? Então, não vai ter budget. Não, a gente vai investir, a gente vai fazer um monte de coisa, mas não vai ter budget agora, espera. Nós vamos primeiro ter o discurso do trono, vamos ter e vamos ver depois. Por quê? Porque o cara... Isso que é política, cara. Isso que é comunicação política. O cara deu uma jogada de mestre. Ele, pra mim, é um Houdini, velho. Um mágico total. Ele mudou tudo, enganou todo mundo, todo mundo... Sabe quando você assistiu... as pessoas mais velhas vão lembrar... Como que chamava aquele negócio no Man in Black que fazia apagar a memória a canetinha que apagar a memória, velho? Exatamente. Então tinha aquela canetinha que acabava... Neuralizer, exatamente. Então o cara pegou, ele chegou e falou, mano, é o seguinte, vou meter o Neuralizer. Puf, todo mundo...
Pô, o carnê é novo, é uma mudança, changement, pai, os ministros não são os mesmos. E aí eu não quero ver ninguém reclamando, porque ele já agora grana todo mundo sabe que não tem, porque a galera gastou, mas eu vou esperar para ver, porque eu só acredito vendo. Só complementando os números aqui, a separação. Como é que é? Então, o novo gabinete tem 45% de mulheres, 2 indígenas e 2 pessoas de outras etnias, que tem eu esqueci o nome dela, a Patti Raju e esse outro cara também. E também não são brancos, digamos assim. Outros nomezinhos que voltaram foi a Chrystia Freeland, que não saiu nunca. O Dominique Leblanc já falou também, né? O François-Philippe Champagne, que ficou nas finanças. Essa que eu queria saber. O que esperar do Messias Champagne nas finanças, Pé? Eu estou curioso nessa história. Eu posso ir? Ué, por isso que eu cutuquei. É aí que é interessante das finanças, por quê? O que é interessante? O François Philippe Champagne, ele tem muita moral, ele tem muito contato, ele era ministro do comércio e tal. Só que aí, para dar aquela cobertada, meter ele nas finanças, enquanto estava aquela transição Trudeau, como ele fez com alguns ministros, só para começar, antes de começar a eleição. E agora ele está começando a colocar as cartas, porque todo mundo achava que que a Jolie ia continuar, porque o cargo que ela está ocupando agora, alguns falam que ela fala que ela que pediu, que ela não quis, mas todo mundo sabe que a coqueluche de uma administração é relações internacionais, é coquetel, caviarzinho, grandes nomes, está sempre nos grandes comitês e tal, e agora ela volta para a ministra da Economia. Mas só que tem quem fala que foi uma demoção e tem gente que fala que foi uma promoção. Por quê? Porque ela já começou, ela fez um bom caminho já nas relações internacionais, e agora ela vai pegar a parte econômica. Então, se provavelmente ela pensa em substituir, porque ela é nova, uma futura chefe do Partido Liberal, ela vai ter o currículo dela tanto do lado econômico quanto do lado diplomático. Então, pode-se ver dos dois lados. O François Philippe Champagne é diferente. O François Philippe Champagne, o que acontece? Porque o que aconteceu? Para ficar bem... Não, já falei isso umas 3 vezes que acontece. Para ficar bem claro, os liberais convidaram para ser candidato o Leitão, Carlos Leitão. Chama Leitão porque ele é origem de português. Ele foi ministro de finanças aqui do Quebec durante o governo do Partido Liberal do Quebec. Ele é um antigo ministro, foi ministro do Jean Charest por muitos anos. Então ele já foi eleito em 2008, 2009 um dos melhores economistas do mundo pela uma revista de economia. Ele é um cara muita moral. Ele não se apresentou na última vez, ele estava tecnicamente aposentado em alguns conselhos administrativos, e aí o Partido Liberal chegou e falou assim: mano, casa caiu, polícia civil, tapa na cara, dedo no olho, a gente precisa de ajuda. Só que a gente vai vender um governo que vai ser econômico. Você tem como você sair da sua aposentadoria e vir ajudar a gente? Aí ele saiu da aposentadoria e falou: eu vou me lançar. Então todo mundo achava que ele ia ser um dos grandes nomes realmente da economia. Só que dizem as más línguas que o François Philippe Champagne bateu o pé e falou: mano, esse bagulho é meu, e ou é eu ou nada. E aí parece que teve uma treta aí, entendeu? Teve uma treta, porque o Leitão é bom, tem muito mais... Ele é um economista, né? Enquanto o outro não é, mas ninguém sabe o que se passa nas portas fechadas. Mas parece que o Champagne bateu o pé e falou: eu quero ficar com as finanças, eu vou acertar essas paradas aqui, e é eu que vou acertar isso aqui. E o Leitão não teve ministério nenhum. E todo mundo falou: mas como você pega um cara, você tira um cara da aposentadoria dele, um cara desse calibre, não dá nenhum ministério, principalmente quando você vê que ele fez um monte de ministério, que nem a Madame Provost, que era uma das sobreviventes da Tuerie da Polytechnique. Ele criou o Ministério da Natureza. Aí perguntaram para ela: o que faz o Ministério da Natureza? Ela: então, eu não sei ainda, eu vou ver, porque eu vou aprender os Todo mundo: não, explica para mim o que é o Ministério. Então, assim, a gente sabe que porque uma das etapas mais difíceis depois de ganhar a eleição é de você montar o seu gabinete. Por quê? Porque você tem que respeitar a paridade homem-mulher, você tem que respeitar o peso de cada província no Canadá. Você não pode dar mais. Você não pode chegar e colocar 11 ministros da ilha do Príncipe Eduardo e 2 de Toronto. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer o contrário. Por isso que o peso maior é Toronto e Quebec. Você tem que colocar mais ministros. Só que quando você tem muito ministro, é uma questão difícil de se escolher. Por isso que ele fez? Ele criou esses secretários, assim, que é um ministro, mas não é ministro, que ajuda o ministro, mas não é subministro, entendeu? É mais ou menos essa zona aí, mas vai ter uma limusine. Então, essa é a jogada. Mas tudo isso para dizer que ninguém entendeu direito essa questão do Philippe Champagne realmente nas finanças.
Mas tudo isso a gente vai ver quando começar a treta mesmo. Porque todo mundo não pode esquecer que ele foi eleito, porque todo mundo falou que ele é o cara que vai conseguir lidar com o Trump. E é isso que a gente vai ver, se vai mesmo. Foi lá já, né, velho? Chegou lá, disse que eu vi os memezinhos dele, que era ele sentado de um lado e o Trump enfiando peça de Lego no nariz, assim. Ele, pô, vai ser duro. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Como é que o Silvio Santos fala? Aguardem. Beleza. E continuando aqui, uma candidata do Bloco Quebecois, ele perde por um voto, considerando todas, e o Bloco está considerando todas as opções após um relatório do problema de cédula. Nathalie Sinclair de Gagné, que é a candidata do Bloco Quebecois, ela perdeu a disputa pelo distrito de Terrebonne por um voto após recontagem judicial. O resultado inicial dava a vitória aos liberais por 35 votos, mas Sinclair de Gagné ficou à frente por 44 votos após validação do pós-eleição. Contudo, a recontagem apontou a vitória da candidata liberal Tatiana Augusto por apenas um voto. Um possível erro de cédula de correio não contada de uma eleitora do Bloco está sendo investigado pela Eleição Canadá. A candidata do Bloco considera seus próximos passos e pode contestar a eleição judicialmente, o que, se bem sucedido, resultaria em uma nova eleição. Apesar de raras situações como essa, demonstram que existem mecanismos para garantir a precisão do resultado eleitoral. Residentes como a Richard Lacac acreditam que uma nova eleição é necessária para eliminar as dúvidas sobre o resultado apertado. O erro envolveu um código postal incorreto no envelope para o voto por correspondência. Para resumir, o que acontece? A pessoa que esteve aqui em Terrebonne, as pessoas recebem que falam assim, eu quero votar por antecedência. O que você faz? Você entra lá, eles vão te mandar um envelope que a Eleição Canadá te manda o envelope. Te dá um envelope e fala assim, escreve aqui em letras bem compreensíveis em quem você vai votar e põe nesse envelope que já é pré-pago e manda pra gente. O que a menina fez? A moça fez, ela fez isso, votou, mandou o envelope. Só que o problema é que o endereço de retorno que a própria Eleição Canadá mandou, que colocou no envelope deles, não estava bom. Então ela mandou, como eles mandaram, e ela recebeu uma carta retornando. A sua carta no posto é entregue porque não existe esse código. E aí teve a eleição, ficou essa. Um dia ganhava a menina do liberal, no outro dia recontou, ganhou a mulher do Bloco Quebecois, no outro dia recontou, ganhou a menina do liberal. E do nada ela falou assim, peraí, mas aí ela ganhou por um voto, a última recontagem, a do liberais ganhou por um voto. E aí essa menina fez uma reportagem, ela fez uma declaração lá no Instagram, falou, mas peraí, o meu voto tá aqui, ó. E aí foi aquele... Aí todo mundo ia, as reportagens, ela falou, não, tá aqui, eu votei. Aí o Bloco Quebecois entrou em contato com ela, urgente, não abre a carta. E ela não abriu, ela falou, tá aqui tudo fechado, todo mundo, putz, não sei o quê. Mas o que acontece? Foi um erro da Eleição Canadá. E tá todo mundo falando, cara, e agora? O que faz? O Bloco diz que ele vai tentar judicialmente cancelar, porque é difícil até pra menina que ganhou. Primeiro, que a menina que ganhou, os liberais eles tiveram uma estratégia muito interessante, que a gente falou, que eles colocaram o poste em todo lugar. E eles não sabiam que ele ia ganhar. Como já comentei aqui da outra vez, do cara que ganhou aqui do perto de casa, que o cara, nem campanha ele fez, mas ele ganhou. Essa menina, ela é de Ottawa, colocaram ela lá em Terrebonne, falaram, se apresenta lá e vê o que dá. Ela acabou ganhando por um voto, mas você imagina a legitimidade dessa menina, dessa candidata, menina não, aquela mulher, mas dessa candidata, dessa deputada em Terrebonne. Todo mundo vai ficar com aquela dúvida, se um votinho seu aí... É ruim para ela, é ruim para o sistema democrático, entendeu? Também, porque fica uma fala das eleições Canadá, com quantos outros votos isso aconteceu. Então, tecnicamente, o primeiro-ministro tem nada a ver com isso, as eleições Canadá que tem que bater o martelo, mas lógico que eles vão para um trial aí, esqueci o nome, mas enfim. O que acontece é que alguns estão falando, refaz o voto, faz uma eleição parcial só em Terrebonne para ver quem ganhou e define. E outros estão falando, não, ela ganhou, tá decidido, agora... Então assim, o Bloco tá discutindo porque os liberais estão com 160, 170, eles são muito perto da maioria. Mas com 170 candidatos você tem uma maioria funcional, porque você tá na porta ali. Eles vão governar tranquilamente aí por 4 anos, a não sei se eles for muito ruim. Tem como eles governar tranquilamente por 4 anos. Mas pelo outro lado, fica sempre aquela dúvida. E o voto dessa menina valeu mesmo? E aqueles que não? Porque todo mundo fala, cada voto conta, mas o dela não contou por um erro de eleições Canadá. E aí o que vão fazer, entendeu? Que tenso. E ainda nas federais, essa que caiu aqui de paraquedas, os separatistas de Alberta estão loucos? Um advogado do grupo separatista Alberta Prosperity Project está buscando assinaturas suficientes para forçar um referendo sobre a separação de Alberta do Canadá.
intensificando as discussões desde a eleição do primeiro-ministro liberal Mark Carney. Alegando um sistema quebrado que centraliza o poder no leste e vê o oeste como uma colônia de recursos, o impulso separatista tem crescido. Questões como os pagamentos de equalização alimentam a insatisfação, pois Alberta envia recursos fiscais para outras províncias sem receber retorno. A subrepresentação de Alberta no Senado e na Câmara dos Comuns reforça o sentimento de injustiça. Enquanto isso, líderes em Alberta, como Danielle Smith, adotam uma postura de oposição a Ottawa, mas sem apoiar abertamente a secessão. Críticas e regulamentações federais que afetam a indústria do petróleo e gás, gás, importantes para a economia da província, também são comuns, mesmo quando o governo federal impulsiona projetos como o oleoduto Trans Mountain. Então quer dizer que tá rolando, não basta o Quebec querer separar, agora é a dona Danielle que tá defendendo separação, né? É isso mesmo. O que você acha? O que você acha dessa história, velho? Eu acho que é o seguinte, mano. A Smith, que não vai mais ser a próxima futura primeira-ministra do Canadá, eu acho que ela tá tentando uma jogada perigosa, ela tá brincando realmente com fogo, porque ela criticou já os novos ministros, a questão do óleo e tudo, ela tem criticado essa questão, ela fala assim, não que eu sou a favor, mas, entendeu? Se os caras quiserem, eu vou respeitar. Então, assim, ela corre o risco de, a longo prazo, ela complicar o lado dela, entendeu? Ela complica um pouco o lado dela e eu acho que esse movimento tem dois lados, que nem no Quebec, tem gente que reclama muito no federal do Bloco Québécois. Porque o que é o Bloco Québécois? O Bloco Québécois é um partido federal que defende o Quebec. E assim, se todo mundo entrar na moda, então eu vou criar um bloco na Alberta, um bloco em Vancouver, entendeu? Vai virar uma baderna isso aqui, vai virar uma baderna. Então, ela sabendo e ela sabe muito bem jogar com essa questão, com as questões emocionais, com as questões que estão na mídia e tal, e ela tá aumentando, ele está inflando o capital político dela sem querer jogar pro lado negativo, porque ela vai ter sempre aquela porta de saída. Eu simplesmente obedeci, segui os trâmites legais, mas é muito perigoso porque a percepção muitas vezes é mais válida do que a realidade política. Então ela está jogando um jogo que eu acho muito complicado ela entrar nessa questão aí, porque ela é primeira-ministra, ela tinha que... a gente fala de unidade, principalmente agora que a gente está nessa guerra com o Trump. A questão que todo mundo votou no Carney foi por quê? Foi por causa da unidade do Canadá. A gente viu que a soberania caiu muito mais, porque todo mundo sabe, imagina, o Quebec sozinho tentando se bater com os Estados Unidos, então todo mundo votou nessa unidade, tanto é que o Bloco Québécois, muita gente criticou a estratégia do Bloco, porque o Bloco, como ele no finalzinho acabou apoiando os liberais, muita gente falou, então o negócio é votar no Carney. Tanto é que em Terrebonne, como a gente estava comentando anteriormente, eles fizeram, quando teve esse problema do um voto, entrevistaram algumas pessoas, fizeram um Vox Populi, e as pessoas estavam falando, não, eu sempre votei Bloco, mas como era para ajudar o Canadá, eu votei. Então assim, o cara falou, eu votei Carney, ou seja, pessoas que votaram no Bloco, votaram no Carney. Então é muito complicado isso daí, porque às vezes o tiro pode sair pro lado errado, velho. E bem errado. E os liberais não, fica bem claro, os liberais não planejam apresentar orçamento esse ano. Ai, que bonito, diz o ministro de Finanças. O ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, afirmou que apesar da apresentação de um orçamento não estar nos planos imediatos do governo liberal, a prioridade é implementar uma prometida redução de impostos até o Dia do Canadá. Champagne esclareceu que o plano fiscal completo será detalhado apenas no outono através de uma declaração econômica, ainda enfrentando desafios significativos após as eleições, como a guerra comercial com os Estados Unidos. O governo liderado por Mark Carney se comprometeu a cumprir as promessas de campanha antes das férias parlamentares de verão. A falta de um orçamento gerou críticas do líder conservador Pierre Poilievre, que não tem nem emprego ainda, que considera inaceitável a ausência de um plano concreto e acusa o governo de fugir das responsabilidades. Apesar disso, estima-se que declarações econômicas e trâmites de estimativas suplementares sejam abordadas. O parlamento deve retomar as atividades no dia 26 de maio, com leitura do discurso do trono no dia seguinte. Então, assim, para deixar bem claro, eu sou um crítico dos liberais, sempre fui, mas tem que ter uma coisa que tem que falar. Quando o Carney, que é um economista de alto renome, no mínimo quando ele olhou as finanças, ele falou assim, velho, eu não vou apresentar um budget
com 3 pernas e depois nego. Eu acho que essa foi a estratégia. Eu prefiro não falar os números. Eu vou ver realmente, eu quero analisar ponto a ponto e depois eu vou chegar com uma coisa. Se tá vermelho, todo mundo sabe que vai estar vermelho, isso aí todo mundo sabe. Mas acho que ele prefere falar assim: eu quero mostrar uma coisa sólida, convincente, que eu vou poder realmente defender do que mostrar qualquer coisa e depois o nego vai ficar caindo no meu pé. Então tem esse lado. Por outro lado, ele tinha prometido a balançar o budget em 3 anos, ele ia acabar com a dívida em 3 anos, tem todas as promessas que ele fez durante a campanha. Ele fez assim: eu acho longo, mas você chegar e prometer e agora não cumprir. Mas tem uma questão por trás realmente, que ele chega lá e falar. Só que um outro ponto também, que ele falou: ele tinha prometido que ia abaixar os impostos. Só que interessante é que ele abaixou o imposto por decreto. E todo mundo falava, eu achei interessante essa analogia, todo mundo falava assim: porque se o Poilievre ganha, ele vai ser o Trump. Todo mundo usava essa estratégia: porque o Poilievre é o Trump. Quem que impõe as coisas por decreto é o Trump. E ninguém fala nada. Mas ele chegou, abriu o livrinho dele assim: não estou abaixando o imposto por decreto. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com o que vem pela frente. Mas eu quero ver aquelas línguas que criticavam: não, porque se o Poilievre entrar vai ser igual ao Trump. Mas quem está copiando o Trump, na verdade, não é o Poilievre. Só tenho isso a dizer. Que mal você é, Pé. Você voltou realmente com vontade. Agora esse é o verdadeiro Pé. O cara que volta com sangue no olho. E ainda nas federais, um sindicato que representa os comissários de bordo da Air Canada pediu conciliação enquanto as negociações param. A união que representa os comissários de bordo da Air Canada entrou em conciliação com o ministro federal do Trabalho depois de um impasse nas negociações contratuais com a companhia. A principal demanda é um aumento de compensação salarial, já que o salário inicial é aproximadamente $1.951 por mês. Se você demorou para fazer as contas, o salário anual na Air Canada é de 23 mil por ano. É isso mesmo. O único contrato expirou em março e a União critica a recusa da companhia em reconhecer mudanças significativas desde 2015, apontando o aumento da carga de trabalho e do custo de vida. Além disso, os comissários realizam diversas tarefas sem remuneração, como embarque e desembarque, assistência a passageiros com mobilidade reduzida e checagens de segurança durante o voo. Atualmente são pagos apenas pelo tempo que o avião está no ar. A Air Canada planeja cooperar com o processo de mediação para alcançar um acordo, mas permanece aberta a discutir questões de compensação. Caso não haja acordo após o período de conciliação, o sindicato poderá iniciar uma ação trabalhista. Eu vou abrir uma aspa aqui e contar um detalhe sórdido da minha vida. Sórdido não. Foi um momento, um detalhe eu acho que ninguém imaginava. Sabia que eu sou comissário de voo? Japonês, mano, você é zica. O cara é professor de karatê. Não, professor não, mestre faixa preta, 52 mil graus. O cara é comissário de voo. O cara faz podcast. O cara é engenheiro de TI. Cara, a pergunta é: o que você não é? O que você não é, japonês? Eu não sou rico, velho, porque eu tô. Isso aí eu não tenho certeza, não, mano. Mas é sério. Uma coisa que me chamou a atenção nesse negócio é que quando eu fiz o curso no Brasil, né? E nunca voei, por sinal. Me formei, fiz toda a certificação, tenho meu brevet, mas nunca voei. Por questões da vida, eu não exerci a profissão. Mas fiz toda a preparação, tem toda a preparação escambau. No Brasil, a legislação, pelo menos no tempo que eu fiz, talvez até tenha mudado, você começa a ser pago, se eu não me engano, 1 ou 2 horas antes do seu período de voo. Então você começa a receber antes de embarcar. Eu fiquei chocado em saber que no Canadá você só começa a receber quando você começa a voar. E uma outra coisa interessante é que talvez muita gente não saiba, mas tem esse preconceito, né, de comissário de bordo é só o cara que fica servindo comida pra você, como diz minha mãe, né? É garçom do ar. É o garçom do ar. Garçom do ar. Mas comissário de bordo, a principal função do comissário de bordo é ser a segurança aérea. Então é ele que é responsável por toda a parte de segurança da aeronave. Então as tarefas, enquanto você está voando, você tem toda a sua responsabilidade para poder controlar passageiro, utilização da aeronave e tal. E quando você está em solo, você também tem atividades que você precisa ser responsável. Achei ridículo essa história da Air Canada de tratar. Eu não sabia que eram essas as condições de um comissário de bordo no Canadá.
Então, é só para eu colocar mais um prego no meu já entochado caixão da Air Canada. Parabéns, Canadá. Espero que os comissários, colegas, espero que vocês consigam receber. É isso aí, companheiro. Estamos juntos. Estamos na luta, companheiro. Tinha um cara que falava assim, né? Eu não sei que país. Estamos na luta, companheiro. Acho que era um polvo o nome dele, né? Era Nove dedos, eu não sei. E o novo ministro da Habitação diz que oferta, não custos, é a raiz da crise imobiliária no Canadá. O novo ministro da Habitação do Canadá, Gregor Robertson, enfatiza que a solução para a crise imobiliária no país é aumentar a oferta de moradias em vez de apenas reduzir os custos. Não, capitão óbvios, né? O mestre já viu que o cara manja tudo. Durante a sua primeira reunião no Gabinete Federal, Roberts destacou a importância de estabilizar o mercado, aumentando a disponibilidade de habitação acessível. Ex-prefeito de Vancouver, ele mencionou que a sua experiência municipal oferece uma perspectiva valiosa para abordar esse problema federalmente. No entanto, o professor Andy Yan ressalta que Roberts pode não ter compreendido totalmente os aspectos financeiros de demanda do setor imobiliário, lembrando que durante o seu mandato como prefeito, a promessa de acabar com os desabrigados não foi cumprida. A nomeação de Roberts gerou questionamentos sobre a intenção governamental em relação aos preços das casas, mas o primeiro-ministro Mark Carney assegurou que é uma política clara, destacando um plano para a criação do Build Canada Homes, para construir habitação acessível e a remoção das taxas para compradores de primeira viagem em casas de até 1 milhão. Diga-se de passagem que essa ideia foi do Pierre Poilievre. Então, ou seja, vamos controlar, mas o cara pegou um cara que não conseguiu fazer na questão municipal, mas disse que ele vai ser ministro e vai fazer na questão federal, com uma ideia que ele roubou do cara que era contra ele. Eu só tô dando fatos. Eu trabalho com fatos e argumentos e evidências. Esse é o meu estilo. Não trabalho com teorias. Fatos, argumentos e evidências. O fato é o ex-prefeito de Vancouver, todo mundo sabe a situação imobiliária em Vancouver, ele fez a promessa de reduzir a questão dos abrigados, todo mundo sabe o que acontece em Vancouver, mas o cara hoje é ministro do primeiro-ministro Mark Carney, da habitação, que o Mark Carney que pegou essa ideia de reduzir os impostos de um cara que todo mundo chamava de louquinho, que é o Pierre Poilievre. Mas tá tudo certo embaixo do céu. Mas deixando de lado o louquinho, eu achei muito interessante colocarem o Gregor como ministro da habitação. Foi a mesma coisa que colocar a raposa para ser dono do galinheiro. Assim, tá tudo certo aqui. O gênio, né, mano? O cara pegou o gênio. Pegou o cara. Qual que é o mais esperto aí? Os caras aqui tem uma expressão que ele não é o lápis mais apontado da caixinha. Mas o cara vai resolver, mano. E vamos todo mundo acreditar. Ai, quero ver. E essa aqui também é nova. Diz que agora tudo vai mudar, porque os militares do Canadá planejam estar no Ártico de forma quase permanente. As tropas canadenses realizaram uma simulação de conflito na nação Cree de Tisassibi em março deste ano. Com tensões geopolíticas em torno do Ártico, o Canadá tem intensificado o seu treinamento em condições de inverno. O general Steve Boivin planeja expandir a operação Nanook, aumentando a presença militar canadense na região em até 10 meses por ano, vislumbrando não apenas afirmar a soberania, mas também unir aliados da OTAN. Michael Byers, especialista do Ártico, sugeriu que essa expansão deve incluir mais aliados para fortalecer a posição do Canadá contra ameaças externas, especialmente dos Estados Unidos, sob o governo Donald Trump. Boivin afirma que a intenção é ter aliados apenas quando fizer sentido, focando na presença canadense. Já houveram exercícios como Nanook, Nunalivut, com participação de tropas de várias nações. Enquanto isso, um alerta sobre a importância de aliados se posicionarem contra ameaças à soberania canadense tem destacado a necessidade de uma maior participação da OTAN na região. Então quer dizer que o nosso exército vai passar mais tempo no Ártico. Isso, essa é a mensagem que o general está dando. Então, eu só tenho uma outra coisa a dizer, que eu não queria dizer, mas todo mundo lembra que tinha um cara que chamava Stephen Harper, que era o primeiro-ministro do Canadá, que falava que tinha que reforçar, investir. Aí tinha a galera que falava, não. Mas por que usar dinheiro com essas coisas? Temos outras prioridades. Não, deixa pra lá. Isso aí não tá acontecendo nada. Tá tudo de boa no Ártico lá. Não tem ninguém enchendo o saco. Aí agora, um doidinho que perdeu até a cadeira no próprio contê dele, falava assim, gente,
Se eu entrar, eu vou aumentar o... Eu vou aumentar tudo que é militar. Todo mundo falou, não. E agora, o cara que entrou, tá copiando a ideia de quem? Do doidinho do pântano, velho. Por quê? Porque a água tá batendo ali na parte de baixo. Mas tá tudo certo, embaixo da terra gelada. De novo. Eu só tava com argumentos e evidências. Vou te dar o selo motoca, velho. Cara, mas eu te disse. Mano, eu vou passar, acho que 4 anos gritando, falando isso daí, mano. Vai, tá vendo? Eu falei. Mas eu te disse. I told you so. E tarifas atingem compradores no Canadá e nos Estados Unidos, com algum preço subindo em lojas como Loblaw e Walmart. A partir de março de 2025, as compras em lojas de Loblaw no Canadá e do Walmart nos Estados Unidos enfrentarão aumentos de preço devido às tarifas implementadas pelo governo dos Estados Unidos. Pierre Bank, CEO da Loblaw, alertou em uma publicação no LinkedIn que produtos afetados por tarifas aumentarão significativamente, ultrapassando 3 mil itens nas próximas semanas e possivelmente atingindo 6 mil em 2 meses. Produtos como alimentos naturais, itens básicos de despensa e produtos de saúde e beleza estarão entre os afetados. Apesar de esforços do governo canadense para amenizar o impacto das tarifas, estas ainda impactam em itens de destaque como o suco de laranja e o álcool. Nos Estados Unidos, apesar do Walmart tentar manter os preços baixos, as tarifas encarecem certas categorias, especialmente eletrônicos e brinquedos. O aumento de preços se deve, em parte, à incerteza da guerra comercial, afetando tanto produtores quanto consumidores. Ou seja, a jeripoca vai continuar pegando e piando por causa do topetudo laranjão. Que tá aceitando o presente do Catar. A melhor dessa semana foi um cara dizendo assim: o mundo não gira, ele capota, né? Os Estados Unidos caçando a Al-Qaeda até não poder. Estados Unidos, quem é o presidente lá agora? Quem é? O cara era líder da Al-Qaeda, velho. Cara, e o mais engraçado que eu vi, mano, foi um cara que fez com a imagem, com a inteligência artificial. Metade era o avião do Qatar, a metade de trás era o avião e a metade da frente era um cavalo de Troia. Tipo assim, vai, pega aqui, ó o presentinho pra vocês aqui, vai lá. Trouxa. Nossa, cara. Enfim. E ele? Deve ter sido sua notícia isso aqui, mas eu vou ler. Assim. O Poilievre está muito desapontado com a decisão do governo de pular o orçamento da primavera. O líder do Partido Conservador expressou preocupação com a decisão do novo governo liberal de adiar a apresentação de um orçamento federal. Poilievre criticou o primeiro-ministro Mark Carney, afirmando que esse havia prometido um plano financeiro aos canadenses durante a campanha eleitoral. Poilievre também destacou que a ausência de um orçamento pode enviar um sinal negativo a investidores e agências de classificação de crédito e questionou que o governo poderia estar escondendo sobre a situação financeira do país. Ele propôs que o Carney adote políticas conservadoras, como cortes de impostos mais profundos, e se dispôs a discutir soluções com o primeiro-ministro. Em defesa, o ministro de Finanças, François-Philippe Champagne, eu vou até refazer isso aqui. Em defesa, o ministro das Finanças e Bebida de Rico, François-Philippe Champagne, destacou que um corte de impostos para a classe média seria priorizado, seguindo por uma atualização econômica no outono. Champagne defendeu a decisão, citando incertezas econômicas causadas por tensões comerciais e planeja apresentar uma declaração econômica mais substancial em breve. Antes de deixar se falar isso aí, eu estava escutando a declaração do Carney sobre isso daí, ele respondendo um jornalista, e por um momento eu tive um como é que chama? Um déjà vu na minha vida, porque eu estava esperando ele falar assim, não, a gente não vai definir um budget, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Eu quase tive um déjà vu. Não, você não vai falar isso. Ele não falou. Isso aí vai ser, como a gente falou, tecnicamente tem os dois lados. Tem um outro lado que o canadense precisa saber onde está o buraco, né? Porque a gente não sabe. Hoje a gente votou sem saber. E do outro lado, o Carney, ele sabe, porque ele viu os números. Então ele deve estar falando, cara, o que eu vou fazer? Eu vou chegar a apresentar um budget meia boca aí que todo mundo vai me criticar? Ou eu quero apresentar, falar assim, beleza, tá aqui o rombo e como eu vou melhorar o rombo? Então ele precisa de tempo, não tem jeito. Mas eu, pessoalmente, acho que ele deveria, pelo menos,
mostrar onde a gente está entrando. Porque todo mundo votou nele achando que o cara vai ser o cara das galáxias. E ele precisa mostrar isso o mais rápido possível, porque o sucesso do governo dele depende dele, porque ele foi eleito com cheque em branco. Ninguém conhecia, todo mundo entrou-se naquela paranoia, porque o povo aqui é meio medrosão, né? Porque por isso tem medo de mudança muito aqui. O pessoal, principalmente no Quebec, os caras falam, quando o quebecois ele fala que ele quer mudar, é mais fácil ele trocar a porta de armário da cozinha dele do que trocar de casa. Depois ele fala, não, vou ficar aqui mesmo, vai trocar a porta de armário. Essa pessoa tem medo de mudança. Só que agora, mais rápido possível, ele precisa, porque se o Carney não der resultado, velho, mano, eu acho, posso estar errado, que a lua de mel dele com a imprensa vai ser mais rápida do que ele imagina, porque tá todo mundo esperando. Yep. Vai lá, e fecha o bloco. Canadian Tire assume a icônica lista de logotipos da Hudson Bay. É isso que você ouviu. A Canadian Tire anunciou que pagará 30 milhões de doletas pela propriedade intelectual da Hudson Bay, incluindo o famoso padrão de 4 listras. Essa transação ainda precisa de aprovação judicial e ocorre após a Hudson Bay ter obtido a proteção contra devedores, credores e colocado seus ativos à venda. É o que a gente chama na contabilidade de ativo intangível, né? Devido à dificuldade financeira. A histórica varejista, fundada há 355 anos, fechará suas 80 lojas de marca Bay e 16 lojas Saks no próximo mês. Enquanto a Canadian Tire, fundada em 1922 e com mais de 1.700 lojas, acolhe o renomado símbolo e marcas da Hudson Bay como o brasão icônico. Muitos consumidores poderão ficar desapontados ao ver seus produtos emblemáticos não se tornarem itens de coleção. Essa aquisição marca um esforço da Canadian Tire para preservar parte do legado canadense, apesar das circunstâncias difíceis. A Hudson Bay, embora seja um ícone canadense, está sob propriedade americana desde 2006 e seu futuro permanece incerto. As liquidações de suas lojas devem terminar até o dia 1º de junho. Que coisa, né? Que coisa, né? Tava escutando hoje, lembra uma notícia hoje, que tem um monte de coisa rolando ali na América do Sul. E você tá ligado que o Burger King, o Tim Hortons é brasileiro, né? Tá ligado? Na prática, a empresa que comprou o Tim Hortons é brasileiro. E os caras também são donos do Burger King, né? E o que eu descobri hoje é que os mesmos caras, que por sinal são os donos da Ambev, eles compraram a Skechers, velho. O sapato? A Skechers é a terceira maior rede de sapato do mundo. Os caras compraram a Skechers. Caramba. Eu falei, cara. Eu confesso que eu já falei isso aqui 50 vezes. Eu acho que eu não acompanho nada do Brasil. Nada. Minhas redes sociais são tão voltadas pra cá que eu vejo pouca coisa. Mas um amigo meu me mandou. Eu vi um negócio do Zap que eu acho que eu fui ver um dos últimos lá que eu sei que teve uma treta da cor da camisa da seleção brasileira, cara. Que eu tentei entender, eu não entendi nada. Mas só pra ter uma ideia de como, mano, eu tô por fora disso daí. Mas enfim. Tinha isso? Eu não sabia. Eu descobri essa história porque eu tô em um monte de grupo de economia e aí os caras estão falando disso daí. Eu falei, olha só, não sabia dessa história. Ok. Brincadeira. E assim a gente fecha nossas notícias federais. A gente começa o nosso bloco pelo país, passando por Alberta, Saskatchewan e Manitoba. E British Columbia. Esqueci. British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Então a gente já volta. British Columbia. Então, começando nesse girinho no país, primeiro é BC, né? Como sempre. Porque em BC, as primeiras nações unificadas contra projetos de lei empurrados pelo NDP, citando excesso e consulta inadequada. O premier de BC, David Eby,
insiste em aprovar 2 leis controversas que aceleram projetos de infraestrutura e energia limpa sem a consulta adequada às lideranças indígenas, o que gerou uma forte oposição das nações originárias e críticas das lideranças municipais e partidárias por serem antidemocráticas e potencialmente prejudiciais aos direitos indígenas e aos serviços municipais. Esse David Abdi está pedindo para cair, velho, que toda semana tem uma treta, tá se metindo numa treta dessa. Cara, a gente sabe que é nas tretas que aparece os treteiros. E é dos treteiros que o pessoal gosta, né, meu? Porque sabe que política virou um pouco essa questão de imagem e tudo. Então, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que muitos desses caras que procuram, a Daniel Smith, Pauli Evers, esses caras, todo mundo, em política a gente fala que a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise, entendeu? Toda crise tem uma maneira de você ganhar alguma coisa, enfim. Boa. E uma cooperativa de habitação de Vancouver está enfrentando um imposto de $1 milhão se quiser renovar seu arrendamento por mais 30 anos. Ellen's Court, uma cooperativa habitacional em Vancouver, enfrenta dificuldades financeiras devido à possibilidade de pagar mais de $1 milhão em imposto de transferência de propriedade ao tentar renovar seu contrato e arrendamento por mais de 30 anos, o que ameaça a acessibilidade de moradias para seus residentes, muitos dos quais estão em situações vulneráveis. Esse negócio de cooperativa, cara, eu não sei muito como funciona em Vancouver, não conheço, mas aqui no Quebec é bem interessante. Por quê? Eu estava assistindo um documentário justamente sobre isso, de cooperativas, e a cooperativa, quando você faz parte, não é como quando você compra o terreno, porque quando você compra o terreno, você tem o uso e frutos e o retorno de quando você vende. A cooperativa não, você tem o uso e o fruto, mas o terreno não pertence a você. Então, é interessante porque as pessoas que têm uma baixa renda, assim, o Estado compra o terreno, só que é o Estado que decide quem vai morar e quem não vai morar, mas você pode morar por tanto tempo que você quiser. Então você tem o uso e o fruto, mas você não tem o benefício da venda. E é muito interessante porque é uma das situações que eles falam que pode ajudar a diminuir o problema de moradia, porque tem hoje em dia, como está a questão da hipoteca, taxa, a questão econômica, tem muita gente que não vai conseguir entrar no mercado, entendeu? Porque você não consegue comprar a casa e falar, não, essa casa é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Não, então é melhor você entrar numa cooperativa, entendeu? Você paga menos, mas você, daqui 30 anos, você vê para onde você vai, você tenta melhorar a sua sorte e fazer outras coisas. Mas essa questão de cooperativa é um assunto muito interessante, cara. Interessante, não sabia dessa não. Alberta, the Wild Rose Country. Ali, na terra da Rosa Selvagem. E os trabalhadores mesmo. Da terra selvagem da Rosa. Os trabalhadores do setor público de Alberta votam a favor da greve depois de negociações fracassadas. A batata só pega fogo na mão da pobre da Dani. O presidente do Alberta Union of Provincial Employees, Guy Smith, anunciou que milhares de trabalhadores do governo de Alberta votaram a favor de uma greve devido a impasse nas negociações salariais, destacando que a legislação recente permite tal movimento. No entanto, ele espera que esse resultado pressione o governo a retomar as negociações e encontrar uma solução que atenda às demandas de aumento salarial e considere a inflação crescente, apesar do governo ter solicitado uma permissão de bloqueio como medida da pressão. Porque a batata não está quente o suficiente para Dani, o governo fica entrando, os funcionários entrando em greve. E aí, boa sorte, dona Daniele. E o interessante dessa questão de greve é que todo mundo sabe, né? Vocês sabem que aqui não dá pra fazer greve todo dia do ano. Então, assim, no inverno, sempre dá aquela acalmada. E quando começa a primavera, opa, vamos lá, galera, o sol e todo mundo tá na rua. Então, entendeu? Até pra fazer greve, você tem que escolher a época certa aqui no Canadá, entendeu? Eu não tinha pensado nessa, que coisa maravilhosa. Você não tem, né? Você pode ver, no inverno, diminui manifestação, diminui greve, diminui todas essas coisas, bloquear a rua, quem ia ficar lá, né, parado no meio do gelo. Agora, quando começa a primavera, agora é a hora, né, mano? Agora é de fazer treta, agora é de treta. Que maravilhoso. Saskatchewan, land of living skies. Mas agora vamos para Saskatchewan, porque eu não gosto de falar de Alberta, porque Alberta, tô decepcionado com a Alberta. Tô decepcionado, tô desapontado. Meu lápis tá sem ponta com a Daniela Smith. Porque Regina sediará o Campeonato Nacional Aborígene de Hockey de 2026. E a gente não montou nossa equipe ainda em japonês. Caramba, a gente tá 3 anos já que a gente faz isso, ainda não juntamos ainda 5 Zé Mané pra jogar com a gente, mas tá complicado.
Regina irá sediar o Campeonato Nacional de Hockey Aborígene de 2026, reunindo jovens jogadores indígenas do Elite No Cooperator Center em parceria com Ochapowace Nation, destacando o comprometimento de Saskatchewan com o desenvolvimento do esporte indígena e promovendo laços culturais e comunitários. Isso aí. Regina não tá na minha lista de lugares para passear. Scott Moe divulgou a lista de 10 mudanças que Ottawa deve fazer para redefinir o relacionamento com Saskatchewan. O Premier da província enviou uma carta ao primeiro-ministro Mark Carney destacando 10 mudanças políticas que considera essenciais para melhorar a relação entre o governo federal e a província, abordando temas como tarifas sobre produtos agrícolas, políticas de redução de emissão de carbono, capacidade de infraestrutura e reforma no sistema judicial. O seu Scott Moe já chegou assim dizendo, vamos resolver esse negócio, vamos conversar, vamos sentar na mesa. Mano, o cara já chegou, mano, dedo no olho, tapa na cara, mano. Friendly, Manitoba. Manitoba, um trator colide com a torre da Manitoba Hydro, cortando temporariamente a capacidade nas principais linhas de transmissão. A Manitoba Hydro está alertando agricultores sobre o risco de operar equipamentos agrícolas perto de suas infraestruturas após um trator derrubar uma torre de alta tensão perto do Grosse Isle, prejudicando parte da capacidade de transmissão, mas sem afetar significativamente os consumidores. Incidentes como esse já ocorreram 3 vezes recentemente e a corporação enfatiza a importância da segurança para evitar danos e riscos de eletrocução. E, mano, aqui aconteceu uma vez também, a gente aqui no inverno, pra variar, mano, não tava chovendo, não tava nada. Porque aqui bateu um vento, a energia às vezes cai. E aí, do nada, caiu a luz. Pô, falei, mano, à noite... Tá... Aí quando foi ver, mano, foi um cara que, lá perto da rodovia da 10 lá, da 30, na verdade, o cara tava numa corrida doida lá com um caminhão, tentando ultrapassar um ônibus do bombeiro. O cara saiu da pista, bateu na torre, caiu a psoroca da torre. Conclusão, ficamos sem energia aqui um tempão no frio. Mano. Bateu um vento à torre, a gente fica sem luz, é dose. A Hidro-Quebec aqui tem horas, mano, que... Tem dia que de noite é problema, mano. E a última notícia desse bloco, ainda em Saskatchewan, mortes por incêndios florestais em Manitoba transformam emergência em tragédia. Um incêndio descontrolado na zona rural do Lac du Bonnet resultou na morte de 2 pessoas, forçou a evacuação de quase 1.000 residentes e levou o governo a declarar estado de emergência na região, enquanto as autoridades lutam para conter vários incêndios florestais na província. Isso aí, pessoal, está agora que a coisa está esquentando, fica aquele aviso básico para todo mundo. Se você for acampar, tome muito cuidado quando você for fazer fogo. Se certifique que o troço está apagado, porque você não está acendendo esse troço no lugar que pode tocar fogo. Se não seja aquele imbecil que joga cigarro pela janela quando você está dirigindo, porque você sabe que cigarro pode ser início de qualquer coisa. E o mais importante, não comece esse tipo de incêndio. Sei que tem muita gente inocente, mas se informem sobre essa questão de risco florestal. Todo parque que você vai por aqui tem aquele dialzinho lá que mostra o risco de incêndio. Então fica atento a esse negócio, porque primeiro, você não quer começar um incêndio desse. Segundo, fique antenado se tiver risco de uma região dessa, porque você também não quer ser o laranja que está se metendo num lugar desse. O Quebec tem uma propaganda bem legal, tá agora no começo, assim, tipo, tem um cara, tem vários programas, tipo assim, lá, o cara tá chegando, tá numa floresta, apaga o cigarro, joga no chão, vai virar e tem uma mulher que aparece, ei, você vai aonde? Aí o cara fala, não, mas não é assim que começa um risco de incêndio. E ela fala, como é que você acha que começa o risco de incêndio? Aí o cara pensa assim, aparece um dragãozinho, soltando fogo, aí ele, acho que não. Ele tem porque começou agora a época que é bem complicado isso daí. A gente fecha nossas notícias das prairies do Oeste e a gente segue para Ontário e Quebec. Segura as pontas. Ontario, a
place to grow. Fordlândia. Primeira notícia me toca pessoalmente. Por quê? A Ayami Sato faz história no beisebol canadense ao se tornar a primeira mulher em uma liga masculina de profissional. A japonesa Sato Ayami fez história a se tornar a primeira mulher a jogar em uma liga de beisebol profissional masculina no Canadá ao estrear no Toronto Maple Leafs contra o Kitchener Panthers na Intercountry Baseball League, marcando um novo capítulo no beisebol canadense e inspirando jovens meninas. É isso aí, parabéns, muito massa, muito... Que, mano? Zica total, mano. Isso aí. E o caminhoneiro de Windsor dizem que o novo sistema de serviço de Ontário causa atrasos de semanas e custa milhares de dólares. Consultores e membros da indústria de transporte de Windsor relatam que as demoras no processamento do plano de registro internacional em Ontário, agora administrado pelo Serviço de Ontário, estão resultando em perdas financeiras significativas e dificuldades adicionais em um momento de incerteza econômica, apesar das promessas de modernização e melhoria no atendimento. Cara, falando em tecnologia aqui no Canadá, velho, você que não está aqui ainda, abaixe suas expectativas, tá? Se você está achando que vai chegar para um país de primeiro mundo, que toda a tecnologia é top notch, pelo menos a gente não usa fax. Oi? Oi? Aqui no Quebec usa. Oi? Aluguéis caindo em Toronto, dando aos inquilinos mais poder de negociação. Os preços do aluguel de Toronto têm caído devido a um mercado lento, com maior oferta de condomínios e uma menor demanda de estudantes internacionais, além de incertezas no mercado de trabalho e migração de moradores para áreas mais acessíveis. Tudo isso levando proprietários a oferecerem incentivos como um mês de aluguel grátis. Quem diria, hein, que chegaríamos nesse ponto que tem gente dando aluguel de graça em Toronto. Mano, aluguel de graça em Toronto. Aí, né? E ele, o Fordinho, ele promete responsabilizar a Honda após adiar projeto de veículos elétricos de Ontário de 15 bilhões. A Honda decidiu adiar por aproximadamente 2 anos seu projeto de cadeia de fornecimento de veículos elétricos de Ontário, devido à incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, causando preocupações no setor automotivo local e levando o primeiro-ministro Doug Ford a prometer responsabilizar a montadora para garantir que continuem produzindo na região. Só tem uma coisa a dizer: boa sorte, irmão. Vai lá. Sabe aquele capetinho aqui do ladão? Vai lá, cutuca. Vai lá. Vai dar certo, vai que você é o cara. Como é que é? Acho que é uma boa ideia. Qual é o seu nome mesmo, ele? Satanás. E Ontário vai remover pedágios em parte da rodovia 407 e vai tornar permanente o corte de impostos sobre gás. O governo Ford anunciou que o próximo orçamento vai tornar permanente a redução do imposto sobre a gasolina e eliminar os pedágios na parte provincial da rodovia 407 Leste, proporcionando um alívio imediato para os motoristas de Ontário. Ford não é besta. Quem acha que o seu Doug Ford é besta? Vocês não conhecem essa figura. E outro dia alguém me perguntando: tem certeza que ele vai correr para primeiro-ministro? Eu falei: cara, esse cara não vai concorrer para primeiro-ministro tão cedo. Ele sabe que a mamata, a teta que ele está amarrada ali, velho, não vai parar de dar leite nunca. Então, ele deu uma entrevista essa semana. E ele tava dando entrevista lá e no meio da entrevista, não sei o que perguntaram pra ele. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu tô estudando francês. Eu vou aprender o francês. Falei: vixe, mano, você tá ligado? Pra ser primeiro-ministro do Canadá, tem que mandar um francesinho, senão não pega o quebequinho. Então, o Fordinho já falou: eu tô estudando francês. Só tem isso pra dizer. Entendedores entenderão. Cara, essa eu pagaria pra ver. Eu preciso ver o Ford falando francês num debate. Menino, nossa senhora, isso vai ser maravilhoso. Ai. Segue aí, Pé.
Mano, e a eletricidade de Ontário produzida com aumento de porcentagem de energia emissora de gases e do efeito estufa. O operador independente do sistema de eletricidade de Ontário informou que em 2024, 16% da eletricidade da província foi gerada por gás natural, elevando as emissões, enquanto o restante provinha principalmente de fontes nucleares e hidrelétricas. Especialistas criticam a falta de foco em energias renováveis para suprir lacunas energéticas em meio a um aumento previsto na demanda de energia até 2050. Aí, ó. É o futuro ainda. 16%. 16%. Dá uma folga, né? E Ontário relata 182 novos casos de sarampo, ultrapassando 1.600 desde o início do surto. As autoridades de saúde da província relataram um aumento significativo nos casos de sarampo desde o início do surto em outubro, com 95% dos hospitalizados não vacinados e novos casos concentrados principalmente na unidade de saúde pública do Sudoeste. Bravo, campeão, bravo, Ontário. Parabéns. Vocês pessoas continuam assim. Aí, tá vendo? E Ontário apresenta um déficit maciço no orçamento de 2025 em meio a tarifas de Trump. O orçamento de 2025 de Ontário projeta um déficit de 14,6 bilhões devido aos impactos das tarifas americanas, com investimentos significativos em infraestrutura e programas de alívio tarifário, mas enfrenta críticas por não oferecer soluções suficientes para a crise de acessibilidade e o setor habitacional. Será? Québec City, je me souviens. Chegamos na Belle Provence. Entra aí, Pé. Vai, começa falando da Belle Provence. Chegamos cedo porque a morte do homem de Quebec leva a legista a reforçar os controles sobre as vendas de difenidramina. Qual é o coroner? Como é o nome? O legista do Quebec recomendou uma melhor gestão da venda do difenidramina em farmácias após a morte por overdose de um jovem de 18 anos, destacando os riscos associados à disponibilidade descontrolada dessa substância potencialmente letal, frequentemente encontrada em antihistamínicos vendidos sem prescrição médica. Dureza. Histamínico me lembra alergia me lembra pólen me lembra que minha garganta está destruída. E ainda na Belle Provence, estudantes rejeitam o plano do Quebec de proibir totalmente celulares nas escolas. Os estudantes em Quebec manifestaram insatisfação com a decisão do governo de banir completamente os celulares nas escolas, alegando que os dispositivos são importantes para a comunicação, segurança e educação. Uma medida que gerou protestos e críticas por ignorar os verdadeiros problemas enfrentados pelos alunos. Oi? Quais são os verdadeiros problemas enfrentados pelos alunos? Então, cara, a molecada... Então, primeiro, eu vou colocar em contexto aqui. O que aconteceu? O ministro da Educação, Bernard Drinville, ele passou uma lei. Já está um estudo, uma comissão de estudo parlamentar sobre o uso das telas nas escolas. E aí tem uns especialistas que estão no caso em resolvendo isso. E o relatório final vai sair agora no outono. Só que uma das recomendações era que o telefone celular tinha que ser banido das escolas durante o período de aula. Chegou, coloca no seu armário e esquece, não fica com ele durante o dia. O que já é feito na escola privada. Minha filha, por exemplo, ela chega na escola, não pode andar com o celular dela. Ela taca lá no armário. Só que aí colocaram isso, beleza, falou, vai ser agora, eles falaram, a partir da entrada do ano que vem, vai ser a mesma coisa para escola pública. Aí um moleque, lógico, né, o moleque chegou lá e fez no TikTok um vídeo, não, porque nós temos que protestar. Aí foi no dia 9, eles falaram, vamos ter que fazer uma greve, e todo mundo ficou, nossa, greve, aí tipo... Cara, eu não tenho nada contra os caras contestar, entendeu? Tipo, escola pra isso, escola pra testar, escola pra você... É que nem todo mundo fala, você antes dos 25 anos, se você não for socialista, você não tem coração. Mas se depois dos 25 anos você continuar a ser socialista, é que você não tem cérebro, entendeu? Porque a gente sabe que muito disso é coisas assim e tal, enfim. E aí os moleques foram lá e tal, e todo mundo falou, nossa, mas tem que protestar, tem um debate sobre isso aí.
o ministro mandou um e-mail para as escolas, para mandar um e-mail para os pais, para falar, desencorajar as crianças de fazer greve. No final, essa greve não pegou nada, teve 2, 3 gatos pingados que já não queriam ir para a escola e ficou lá na frente, mas quando eu vi, tá todo mundo entrando, é melhor eu entrar. Mas foi isso que aconteceu, os estudantes tentaram fazer uma greve de protesto, e o mais legal é que o cara, e na rádio foi bem legal isso aqui, que eu gosto do Quebec, os caras abriram o microfone para esses moleques que estavam protestando, explicando, mas não, porque é o meu direito, minha liberdade. Não, tudo bem, mas por que ninguém me consultou? O cara falou, não, mas teve uma consultação que passou no Quebec inteiro. Não, mas ninguém me falou. Tipo assim, é legal, faz bem, faz parte da idade, mas totalmente com o ministro, tem que banir isso mesmo, não precisa de ficar com esse negócio na escola, não vai mudar em nada. Como a gente falou da outra vez, se a gente morasse nos Estados Unidos, talvez que estão sempre na iminência de um ataque, de um tiroteio, uma coisa, mas no Quebec, cara, não vejo motivo nenhum para uma jovem no secundário ficar com um telefone 24 horas. Vai trocar ideia, vai falar com gente, vai viver, mano. Então, meio que não deu em nada, foi mais bafafá pro fufu de internet do que realmente alguma coisa. E uma candidata a prefeita de Montreal recebeu um depósito de segurança ilegal de um inquilino que alugava sua casa. Se você não se lembra dela, Soraya Martinez Ferrada. Ela era ministra na época do Trudeau, quando estava ruim até dezembro. E aí o que ela fez? Ela falou, mano, é o seguinte, velho, eu vou sair fora porque não vai dar pra mim, acho que o liberal vai dar, eu vou tentar ser prefeita de Montreal. Só que aí teve a reviravolta espetacular, e aí agora ela tá tipo assim, não sobrou nada, não tem jeito, né, mano, vou ter que ser continuar aqui o meu plano de tentar ser prefeita de Montreal. E aí o que aconteceu é que ela falou no discurso dela que ela quer ser a prefeita da habitação, que vai ajudar, que que ppp. Mas aí, entendeu? Aí aconteceu que falou assim, então, mas tipo assim, né, meu, você, quando você alugou sua casa, você pediu um depósito aí antecipado que é legal. Não, mas ela já foi lá, não, porque foi a imobiliária, deu mó causão, deu mó de doido, não era isso, mas aí teve que se explicar e pegou muito mal, porque se ela é prefeita da habitação, ex-ministra responsável pelo assunto, ela deveria pelo menos saber um pouquinho do que estava acontecendo, mas tudo bem. Que golpe, hein? Que golpe. É de louco. Eu não, isso aqui é isso. Como isso? Eu não. Ai. E um estudo de Quebec encontra coquetel de diferentes pesticidas na água tratada na torneira. Um estudo realizado na região de Quebec encontrou uma variedade de pesticidas na água do rio Chateauguay, mesmo após tratamento, destacando preocupações com o efeito combinado desses produtos e sugerindo a necessidade de diretrizes mais rigorosas e colaboração para reduzir o uso de pesticidas na fonte. Porra, você acha que... Porra! Que treta, hein? Tá no Quebec, né, mano? Nós estamos na Arga aí. E a Michelin revela o Guia do Quebec e premia 9 restaurantes com estrelas. O Guia Michelin lançou seu primeiro guia em Quebec, concedendo estrelas de 9 restaurantes e reconhecendo o Latanier 3 como o segundo restaurante canadense a ganhar 2 estrelas, além também de premiar 17 restaurantes como conhecimento Big Gourmand, por oferecerem boa comida e preços moderados. Cara, foi mó bafafá, está todo mundo esperando o negócio da Michelin, mas quem já leu um pouco sobre como funciona a Michelin? Eu, particularmente, não gosto desse restaurante, que é muito bafafá e pouca comida, eu preciso de encher a tampa mesmo, tem que comer até tapar os buracos das cáries. Eu não gosto de ver fumacinha, obra de arte no prato que você com uma bocada acaba, mas enfim. E eu acho também meio que você não precisa... por que uma instituição lá da França vai vir falar que um restaurante... Você que escolhe o seu restaurante, vai lá aqui. Como você gostou, se não gostou, o problema é seu. Mas, enfim, entendo tudo isso. Mas isso é uma neura também, porque tem restaurantes que quando você ganha essa estrela Michelin, você tem que manter a estrela Michelin. E o problema é que tem restaurante que fica em pânico. Você nunca sabe quando que o inspetor vai voltar. Tem cara que, quando recebe a lista de reservação, vai ver o nome do cara no Google, no cliente no Facebook, para tentar descobrir se o cara não é. É uma pânica total, mas enfim. Mas teve uns restaurantes que ganharam aí, restaurante que eu não vou, não é do meu estilo. Mas enfim, o restaurante lançou a sua primeira
sessão do guia aqui no Quebec. Só que o que eu acho mais legal é de ver o Quebec, como o quebecois às vezes é paga-pau do francês, né? Porque veio do guia Michelin, mas porque tem guia Michelin. Aí o cara vai lá, vai aumentar o preço da comida dele, vai encher de fila lá, porque o cara tem um guia Michelin. Eu acho dificílimo de entender isso aí. E para terminar do Quebec, cara, só queria dar uma aqui que foi o bafafá do momento aqui no Quebec, porque foi o seguinte: a Interbonne, né, a eleição aqui, a Tabascar, Interbonne já foi. A Tabascar, o antigo Henrique Lefebvre, que era ministro da CA, que saiu ele se elegeu como candidato do Partido Conservador no federal, então tinha uma cadeira no provincial, teve, e vai ter as eleições, então o Legault ele tem que abrir, ele tem que chamar uma eleição parcial dentro de 6 meses. Só que aconteceu. O Partido Quebecois, que tem 5 deputados, que está crescendo, está com 31%, está na frente das pesquisas, a CAQ está cada vez pior, a CAQ está sem dinheiro, sem recursos, sem ideia e já está com cansaço. Então eles estão muito mal nas pesquisas. O Partido Quebecois está subindo, então o Partido Quebecois está realmente agressivo, tentando, já ganharam 2 parciais já em Jean Talon, e agora eles ganharam a outra que teve agora aqui em Verdun. Então eles estão em Terrebonne, na verdade, estão crescendo, e vai ter essa outra que é a Tabascar. Só que acontece, estava todo mundo, o Henrique Duhem, que é o chefe do Partido Conservador do Quebec, o Partido Conservador cresceu muito, enfim, só que ele teve vários votos, mas ele não conseguiu entrar ainda na Assembleia Nacional, e ele falou: eu vou me candidatar em Tabascar, que é lá no Quebec, um pouco mais conservador, tá? Eles ficaram em segundo na última eleição, e ele se lançou, foi o primeiro, falou: não, eu vou. Beleza, todo mundo falou: Henrique Duhem, lógico, ele merece, a gente tá numa democracia, gosto dele ou não, ele merece, quem votou nele quer ter a voz reconhecida, pra mim ele merece uma cadeira se as pessoas votarem, ponto. Só que o Partido Quebecois, malandrão, foi lá e lançou o candidato deles. Não, aí eles lançaram o Alex Boissonnault. Alex Boissonnault, ele é um jornalista conhecido, ele faz animação de rádio, TV em Quebec, ele é uma figura conhecida, ele já foi jornalista na colina parlamentar de Ottawa, é um cara que conhece política, é jornalista, então, enfim. Só que até aí todo mundo falou: nossa, mano, pegou um cara de nome, o cara é da região, né? O cara é da região, enfim. E aí, beleza. Só que aí, né, você tá ligado, né, mano? Quando você vai pra política, sempre tem aqueles caras que falam: não, vamos cavucar o passado do cara. E achar o passado dele não é nem tão distante, não é tão difícil assim, porque ele, há 22 anos atrás, em 2001, teve o que a gente chamou o Sommet des Amériques. Teve uma reunião das Américas em 2001 no Quebec. E o que foi interessante nessa época, porque como tinha aquela época ia ter muita contestação, o pessoal estava prevendo muita bagunça, eles criaram uma cerca enorme para distanciar as pessoas que iam lá no Sommet da América dos manifestantes, dos baderneiros, dos maloqueiros. E esse Alex Boissonnault, ele tinha 22 anos na época. O que ele fez? Ele fazia parte de um grupo que chamava Germinar, que os caras estavam pretendendo estourar a grade, tacar bomba de gás lacrimogêneo lá e fazer o furdunço, extrema esquerda total. Ele era um grupo de extrema esquerda. Mas ele nunca escondeu isso. E ele ficou preso 40 e poucos dias, ele cumpriu a pena dele, fez trabalhos comunitários, ninguém morreu, mas o cara fazia parte de um grupo de extrema esquerda que queria zoar a baderna. Só que aconteceu, quando ele saiu candidato, todo mundo falou: nossa, só que aí já levantaram: mas isso aí não foi aquele jornalista que lá 22 anos atrás fez mó furdunço, que era da extrema esquerda. E aí o Henrique Duhem começou a falar: mas como que o cara que era da extrema esquerda? E aí começou, mas foi o zum do Twitter, e foi todo mundo falando, e enquanto isso ele não tinha sido oficialmente apresentado. Então no dia, porque não falei, ele vai ter que responder por isso daí. E aí que eu achei que o Partido Quebecois, cara, os caras foram muito inteligentes, mano. Inteligente pra caceta. Por quê? Porque com os caras sabendo... Por isso que é que nem um jogo de política, é um jogo de xadrez 3D, né? O Henrique Duhem já foi lá e jogou tudo, que o cara é extremista, que o cara é de extrema esquerda, que o cara é anticapitalista, que não sei o quê. Quando o cara foi pra fazer a apresentação dele, sabendo já as pedradas... A primeira coisa que o cara falou que eu achei muito inteligente, ele chegou e falou assim: quando o Paul Saint-Pierre Plamondon me chamou ele me chamou 2 vezes, não aceitei, na terceira eu falei, achei que era, porque, enfim, e eu perguntei pra ele: você tem vaga, tem espaço no seu partido para um cara de centro-direita? Falei: mano, olha a mentalidade do cara, eu já vou atacar direto o Partido Conservador, que é um partido de centro-direita,
Entendeu? Vou apagar meu passado de ataque, vamos me atacar de comunista e passo pelo cara que já fez aqui. Meu, mas foi muito legal. E aí, só que o Henrique Duhem foi tão punk nos ataques dele que todo mundo falou: meu, o cara fez isso há 22 anos atrás, já pagou a dívida dele com a sociedade. Ele, em 2000 e pouco, ele teve o perdão absoluto. Ele, tipo assim, então. Um lado tenta falar, não, foi um erro de jovens e tal. Do outro lado fala que o cara tem que se explicar porque ele era de extrema esquerda. E ele chegou e falou, não, eu sou um cara hoje de centro-direita, tenho meus filhos. E o cara tem uma carreira realmente reprochável. O cara é da Rádio Canadá, o cara entrevistou vários políticos. Não existe um político que nunca chegou e falou assim, esse cara aí tem... Que a gente sabe que os que tem um viezinho mesmo assim, mas ele, então assim, o cara tem uma carreira muito boa, mas foi foi assim, uma semana inteira, tipo, o que o cara vai falar, como ele vai se defender, mas vai ser uma luta muito boa, porque a gente não sabe se vai ganhar, porque os dois são da mídia, porque o Henrique Duhem também fez jornalismo, rádio e televisão por muito tempo, tem o Alex Bolsonaro, então vai ser uma guerra muito interessante de debate, mas os caras nem lançaram a campanha ainda e as facas já estão voando por aqui no Quebec. E eu acho pouco, porque eu gosto de sangue. Quero ver sangue. Quando vai ser essa eleição mesmo? Ele tem até 6 meses para... Tá na mão do Legault, ele tem 6 meses para decretar aí a eleição. Vamos ver quando que ele vai mandar isso aí. Minha diversão, minha principal diversão Mas se você for no Twitter do Henrique Duhem, mano, você se racha. Vamos ver aqui. O que o 338 me disse? Você vê que o 338 tá com a moral meio baixa, né? Depois dessas eleições. Deixa eu ver aqui. Liberal 44 assentos. O Bloco com 22. Não, mas esse é provincial. Então, tô vendo federal. Tô vendo provincial. Ah, não. Eu tô vendo liberal. Você tá vendo federal, mano. Tô perdido. Tô perdido. Cadê o Quebec? Qual o nome do Quebec mesmo? Quebec 125. 125. Quebec 125. Vamos ver aqui. Tá feio. Tá lá. Nossa, cara. Mas tá a CAC com 21 e caindo. Aqui com 74. Suprema maioria. Tá maravilhoso isso aqui, velho. Pauline Marois. Um abraço a você. Aqui a gente fecha as notícias federais do Quebec e de Ontário e a gente segue para o nosso último bloco de notícia com as Atlânticas. Newfoundland and Labrador, come home. Newfoundland e Labrador. Então, e a primeira notícia é que o recém-primeiro-ministro Joe Hogan diz que vai acabar com o controverso imposto sobre o açúcar. O ministro de Newfoundland e Labrador anunciou a revogação do polêmico imposto sobre bebidas açucaradas implementado em 2022, citando preocupações públicas sobre a acessibilidade, enquanto líderes da oposição também apoiaram a medida, destacando que o imposto não alcançou o objetivo de modificar comportamentos. É assim mesmo, né? Tipo assim, diabetes é um troço que a gente cuida com remédio. Deixa aí. Exatamente. E o Partido Progressista Conservador, eles acusam os liberais de cozinhar os livros e pedem que o ministro das Finanças seja demitido. O Partido Progressista Conservador de Terra Nova e Labrador acusa os liberais de manipular o orçamento pré-eleitoral ao incluir receitas futuras de acordo com empresas de tabaco, alegando que a ação reduz artificialmente o déficit provincial para beneficiar-se nas eleições, o que gerou o acalorado debate na Assembleia Legislativa e pedidos de demissão da ministra de Finanças, Siobhan Coad. É o que a gente fala de a contabilidade criativa, né, mano? Contabilidade criativa. Adoro isso. New Brunswick, peu un des places. Être, ici on le peut. Então, New Brunswick. E os moradores enfrentam uma espera média de 2 meses por avaliações de cuidados de longo prazo. Na província, os idosos têm enfrentado uma espera média de mais de 4 meses para serem avaliados e começarem a receber serviços de cuidado a domicílio, com grandes variações no tempo de espera, dependendo da região e tipo de serviço. Isso pode impactar a qualidade de vida e levar a hospitalizações desnecessárias. Cara,
meu pai me dizia, se quer ficar rico, comece a fazer serviço para velho, que vai ser o maior mercado do mundo. Pra velho e pra louco, mano. Porque eu entendi que vai ter todos esses TD do problema mental que tá tendo aí, mano. Ah, doido não, cara. Não, puta, desculpem quem, mas não doido. Trabalhar com velho eu acho máximo. Psicológico e psiquiatra vai dar dinheiro bom, mano. E membros do Partido Conservador devem votar em mudanças de regras após a derrota eleitoral. Jeff Carr e outros membros do Partido Conservador Progressista de New Brunswick enfrentam decisões cruciais sobre o futuro do partido, discutindo moções para mudanças nas regras de escolha de líderes, expulsão de membros e dando mais poderes às bases, enquanto enfrentam divisões internas após votos contra o ex-premier Blaine Higgs. Todo mundo lembra do Higgs, que era gente fina, que falava faz 10 anos que falou que ia aprender francês, nunca aprendeu. Mas os caras estão tentando se proteger para possíveis futuros problemas. Ai, Higgs. Um abraço, Higgs. Sei que você ouve a gente. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E na última província das notícias, o ministro não tem planos para resolver a chamada lacuna de arrendamento de prazo fixo. A ministra Jill Balser afirmou que não há planos do governo de Nova Scotia para evitar o abuso de contratos de aluguel de prazo fixo, mesmo com preocupações de que isso possa contornar o limite de aumento de aluguel, enquanto a taxa de vacância melhora e os locatários têm mais opções. Mas críticos argumentam que o governo deveria agir para proteger os inquilinos vulneráveis. Falta casa em alguns lugares, no outro a galera não tá nem aí, e por aí vai, né? E o ministro da Energia busca respostas da Nova Scotia Power em meio à violação de segurança cibernética. O Conselho de Energia de Nova Scotia está investigando uma violação de segurança cibernética na Nova Scotia Power, com o que comprometeu dados de clientes, enquanto o ministro da Energia busca garantias de que não haverá penalidades ou desconexões para clientes afetados durante a resolução do incidente. É uma maravilha. Esses caras prometem, mas eles estão sempre lá, os hackerzinhos, né, dando dor de cabeça. Ai. E a última notícia da semana, a província recebeu 170 milhões de dólares em 10 anos depois de assinar um acordo de infraestrutura habitacional. O ministro de Obras Públicas de Nova Scotia, Fred Tiley, anunciou que a província vai receber 170 milhões do governo federal para infraestrutura habitacional, como parte de um acordo de 10 anos assinado sobre o Fundo de Infraestrutura Habitacional do Canadá. Com detalhes de alocação a serem divulgados conforme os projetos sejam identificados. Eu acho que o negócio vai ser ir para Nova Scotia, pé. Sei não, hein? Mano, Nova Scotia é nóis, mano. Pensou? Peixe, lagosta. Ih, você não gosta de peixe, né? Puta, verdade. Tô falando não. Assim a gente fecha nossas notícias e a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack. Quebra-açúcar. Então, Sugar Açúcar é a nossa parte doce. Parte doce. A vida é um doce, a vida é mel. E a gente fala, é sempre nessa parte que a gente fala das dicas e das recomendações que a gente dá pra todo mundo. Então, sem atropelos. Meu querido, qual a sua boa dessa semana? Então, cara, eu gostei muito de uma série que eu assisti com a minha esposa, que era o Suits, que tinha o Harvard, que era a série de direito, era muito legal, falava muito de advogados, e pra quem não conhece, tinha um Harvard, que é um cara, ele trabalha muito esse cara, ele é muito bom, muito engraçado. E o que eu achava legal é que na série ele encontra um cara que tá fugindo, tem todo um problema lá, esse cara tá fugindo, esse moleque é super inteligente e ele tem uma memória fotográfica muito grande. Então o que ele faz? Ele convence o cara de contratá-lo como advogado, sem o cara ser advogado, porque ele decorou todo o código. E ele, assim, é bem interessante a série, eu gostava. Era a série que tinha a atual rainha lá, a Meghan, né? A Meghan, se das contas lá, que era a rainha, era a princesa. Na época ela sai porque ela começa a
sair com o príncipe, enfim, tudo isso Sim, aí sim. acontece, mas era muito legal e a série eu gostava muito, assisti todos os episódios, tinha muito legal a dinâmica, e saiu a Suits LA, que eu tô assistindo, eu tô achando bem legal também, eu tô curtindo Suits LA, pra quem gosta desse negócio de direito, essas coisas, assim, acho bem interessante. E eu terminei, enfim, o Reacher, mano, realmente muito bom, cara, o Reacher ficou muito legal, e quando começa a série, cara, que você vê ele, aquele troglodita que o cara que é maior que ele, cara. Eu passei a série inteira esperando aquela... Mano, quando que esses caras vão se pegar, mano, que o couro vai... Mano, e foi muito bem feita como na série anterior, o último episódio, cara, eu achei muito legal as cenas, assim, acho que muito convincente, enfim. Achei muito da hora o Reacher. Terminei japonês aí, pronto, tá na lista. Bom, né, velho? Aquela última, o final da confrontação dos caras ali, eu falei assim, que maravilha. Não, vale a sério, mano. Aquela treta dos dois lá, mano. Puta, vocês não viram, vão ver. Tá bom pra cacete. A minha dica, velho, sabe que eu sou noveleiro, né, pé? Eu mudei de país, mas não perdi essa mania. Eu assisto novela japonesa. Então tem uma que tá no Netflix aí que é muito massa, que é essa The Japan's #1 Jerk Salaryman. A tradução ficou uma bosta, mas o nome em japonês é interessante. É um termo interessante, que o cara ele era... Como é que chama? Ele era jornalista e famoso e tal, e se meteu num caso de abuso de poder. Como é que chama assim? Power harassment. Como é que fala isso em português mesmo? Assédio de poder. E ele foi mandado embora, teve uma treta. E ele tá tentando reconstruir a carreira dele. E a maneira que ele encontrou ele quer ser político. Então ele resolveu ser político, tá sendo mentorado por um amigo dele que também trabalha que já é político de carreira. E ele tá tentando montar uma plataforma. Só que ele não tem nada, né? Não tem porra nenhuma, assim, não tem carreira. E ele tem a experiência dele, a imagem dele como jornalista. E o que ele acontece? A irmã dele era casada com um cara, tinha 2 filhos, a irmã morre. Daí o cara, o cunhado e os sobrinhos resolvem ir morar com ele. Aí ele, muito esperto, pensou assim, plataforma perfeita. O cara vai, acolhe o filho, acolhe o cunhado, vem morar, eu vou montar a minha carreira em cima desse negócio. E é ele tentando usar a família para poder se promover na política. Só que daí tem umas reviravoltas, assim, tipo, o cara começa a descobrir, ele sempre foi totalmente desligado da família, não quer saber de nada e tal, e aí ele vai se conectando com a galera. É muito massa, porque você consegue ver, dá pra ver claramente que a série foi feita para os velhos da nossa geração, assim, sabe? Aqueles caras assim que nasceram duro, casca grossa e tal. Cara bravo e tal. Mas é massa que ela começa a tentar. Ele discute bastante essa questão assim, de o que é a nossa geração e tal, o que vocês pararam. Ao mesmo tempo que eles abordam o lado da política. Por exemplo, toda essa questão assim, o cara falando. Tem o presidente da associação comercial do bairro, tem o vereador da região, e tem o representante do parlamento, então ele tá no meio daquela história. Muito massa. E como é o contexto japonês, assim, fica interessante. É um plano de fundo bacaninho. Me faltam 2 episódios, mas a série tá sendo muito massa. Assim, independente de como terminar, eu já recomendo, porque o desenvolver e o background tá massa pra cacete. Mas é uma novelinha, então você tem que ter paciência. E, como sempre, as dicas que quem dá é doe sangue. Sabe que sangue é um troço, sempre tem gente precisando. Se estiver aqui no Canadá, dê uma olhada no blood.ca, que ele informa todos os locais onde você pode doar e o que você precisa ter, o que você não pode ter e tal. Uma amiga minha completou essa semana 69 doações. Eu falei, caraca, foi muito massa mesmo. E a outra oportunidade que vocês têm para ajudar é doando alimentos, né? Então tem o Food Banks Canada, não é a única instituição que tem várias outras instituições que vocês podem procurar e fazer doações. Em geral, quando você vai no supermercado, tem aquelas caixas ali que você pode fazer doação. Normalmente é do Food Banks, mas às vezes tem outras organizações. Então fica a seu cargo de tentar encontrar um lugar que você confie, que você tenha interesse. Mas a realidade é que tem sempre muita gente precisando disso daí. Então a sua ajuda sempre é muito bem-vinda.
Quero mandar 2 recados. O primeiro é pro Josias. O Josias mandou uma mensagem pra gente essa semana aí. Josias tá aí na correria da quebrada. Josias, a gente espera que você consiga resolver essas paradas, velho. E vai em cima do mesmo parlamento, cara. Vai lá bater na porta do cara, vai bater panela. Não vai bater panela, não. Conversa com o cara, sempre tem gente. Vai lá procurar seus direitos, porque essa parada aí é seu direito. Um outro abraço que eu tenho que mandar é pro Henrique Alves. O Henrique Alves mandou as mensagens no Instagram pra mim aí, dizendo que viu eu falando de Fallout no último podcast e recomendou assistir Silo, que tá no Apple TV. Ele disse que ele falou assim: achei ele melhor, tem 3 temporadas e cada uma acho bem distinta, apesar de ainda ser o tema central. Então, Henrique, eu não tenho Apple TV, mas você deve ser é quase a 10ª pessoa que me recomenda uma série na Apple TV. Todo mundo diz que as séries são muito boas, são um animal, estão dando de cacete nas outras, nesses outros streaming aí. Eu falei, putz, que droga. Mas eu já cancelei a Disney, agora vou ter que... Enfim. Ele falou também, deu a sugestão aqui para ver Severance. Ele aconselha ver Severance antes de Silo. Eu falei, ok. Então, sinto que vou cair num buraco. Valeu por me enfiar nesse buraco, Henrique. Dica muito bem-vinda e isso aí. E mandar um abraço também pro Brian. Brian Abreu. Brian, valeu, velho. Tá sempre recomendando o podcast. O cara vai trabalhar de manhã. Aí ele vai pega, sei lá, acho que ele tem uma caminhonete, não sei o que ele dirige. O cara sai de manhã e bota a foto do cenário que ele anda, velho. Aquela estradona sem ninguém. Aquele céu azul maravilhoso. Isso é muito massa. Brian, valeu. Um abração. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês sabem. Faça que nem o Brian, faça que nem o Henrique, o Josias. A gente tá no X, tá no Blue Sky, tá no Instagram, tá no e-mail também. Você consegue falar com a gente. Então, tudo no nome de Canadá agora. Dá uma mensagem pra gente que é sempre bacana falar com vocês. Tem mais alguma coisa, Pê? Tamo junto. Isso aí. Segunda-feira, dia da rainha. Então, Feriado. Não vou trabalhar, não. Não preciso muito desse negócio. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E semana que vem a gente tá por aí. Falou. Tamo junto. Valeu. Tchau.
Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.